Que bom que você está aqui. Eu creio que Deus tem uma mensagem para o seu coração. Pode sentar, querida, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu quero trabalhar com você uma palavra que esses dias eu venho falando muito com Deus. Eu não sei você, mas tem coisas que acontecem na nossa vida, nos desequilibram um pouco, né? Nos deixa desconcertado. Parece que as coisas saem do nosso controle, né? As coisas não acontecem como deveria acontecer. Os fatos, quando vem uma notícia ruim ou situações difíceis, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é desistir, é parar, é sumir, né? A gente fica um pouco desajustado, né? E aí vem alguns questionamentos. Se você for lembrar de algumas quartas, eu te ensinei que o diabo ele faz fortalezas na nossa mente. E aí essas fortalezas vão gerando sofismas que vão gerando argumentos que vão minando a sua fé. E nesse tempo, tem sido um tempo muito difícil, né? Os tempos são a era dos tempos difíceis, né? Jesus já falava isso no final do livro de Mateus, que os últimos dias seriam difíceis, a fé de muito iria se esfriar, e muitas coisas vêm acontecendo para que isso pudesse ocorrer. A gente fica frustrado com as pessoas, as situações vão ficando cada vez mais difíceis, nós queremos ter o controle de tudo. É igual um exemplo assim, todo mundo gosta de surpresa, né? Mas o bom seria se eu soubesse o que viria por trás daquela surpresa. E nem sempre é assim. Infelizmente, tem coisas que não está mais no nosso controle. E hoje eu quero falar com você sobre descansar em Deus. Hoje eu quero ensinar você a descansar em Deus. Porque tem coisas que cabem a nós e tem coisa que não cabe a nós. Tem coisa que você consegue fazer e tem coisas que você não vai conseguir fazer. Tem coisa, a única coisa que nos cabe fazer é orar. Tem situações que a única coisa que nos cabe é chorar e orar. Porque o choro sempre vai ser aquela semente que você vai colocar no altar e vai se transformar num grande milagre. Só que quando vem essas fases difíceis, nós entramos em crise, nós entramos em chateação, nós entramos em frustração. Os planos que nós construímos parece que ficam cada vez mais distantes. Aí tem até uma questão interior que a gente quer ficar sozinho, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer relacionar com nada, a gente quer viajar para um lugar desconhecido, achando que isso é suficiente, mas não é. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Fala comigo assim, descansar em Deus. Eu quero ler com você um texto em Salmos 37. Salmos 37 é o texto que nós vamos trabalhar. Fala com o seu irmão assim, você precisa aprender a descansar em Deus. Descansar quando tudo está bem não é descanso. Você descansa quando nada está bem e você continua confiando nesse Deus. Não é sobre o que você vê, é sobre o que você crê. Isso é descansar. Vamos ler comigo? Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute da fidelidade. Agrade o Senhor, vou falar do agrade numa outra tradução original. E Ele atenderá o desejo do teu coração.
Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará ou agirá. Ele fará a justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Aqui é o texto: descanse no Senhor, e guarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Queridos, Davi, ele faz essa oração num momento muito difícil da jornada. E o tempo todo, uma das coisas que Davi aprendeu ao longo da vida foi confiar em Deus. O maior erro nosso é querer confiar no nosso entendimento. Porque quando estamos maus, as nossas emoções gritam. Foi o que eu ensinei semana passada. Você acaba agindo pelo que você está sentindo. E muitas das vezes a nossa confiança, o nosso entendimento está em nós mesmos. É nessas horas que as nossas crises são expostas. Quando Deus nos chama a confiar nele, Ele está nos levando para a zona do descanso. A palavra de Deus, ela é repleta dessa palavra descanso. Eu coloquei uma frase que eu queria ler com você. Enquanto o mundo corre, eu escolho descansar em Deus, porque a minha pressa nunca foi mais sábia que o tempo dele. Olha que coisa. Todo mundo apavorado, todo mundo desesperado, todo mundo angustiado com amanhã, todo mundo querendo se apressar com as coisas. Mas a única coisa que o ser humano deixou de fazer foi aprender a descansar em Deus. O tempo, ao invés de ser o nosso aliado, tornou o nosso adversário. Ao invés de nós confiarmos no tempo de Deus, confiarmos no momento de Deus, confiarmos que Deus está no controle de tudo, nós ficamos inquietos com o dia de amanhã. Como vai ser, o que vai ser? E dentro desse processo surgem fatalidades, surgem frustrações, surgem ocasiões difíceis, surgem más notícias. E aí fica um questionamento dentro de nós: eu vou desacreditar de Deus? Deus não vai fazer, eu vou na igreja, eu ando com Deus, só que eu não vejo o agir de Deus. Nós queremos sempre ter o controle das coisas. Querido, quando essa fase chega na sua vida, Deus está convidando para o território do descanso. Nesse território, não cabe você pensar o que você vai fazer, cabe você confiar em quem Deus é. Nesse território, cabe você ter a certeza que Deus sabe o que é melhor para você. E eu vou falar uma coisa para você: você pensa numa solução dali, Deus pensa numa bênção completa para mudar a sua vida. Por isso que não está associado. Pode, se for para Deus, aplauda bem forte. Aleluia. Porque está tudo acelerado, tudo conforme, nós queremos ter controle de tudo. Por isso que está associado nas soluções que vêm na tua mente, mas na provisão que Deus coloca na sua vida. Quando Abraão falou para Sara que iria circuncidar, iria entregar Isaac para Deus no sacrifício, ela ficou desesperada, ela ficou doida. O único filho que Deus tinha dado, agora Deus pediu. Irmãos, nós não fomos treinados a lidar com os desafios da vida. Por mais que venham desafios, você vence, que venham etapas difíceis, você consegue superar. Mas esses dias eu ensinei, a vida ela é ociosa. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Graças a Deus, porque o dia que ela ficar linear, você morreu. Só que nós não sabemos lidar quando estamos lá embaixo. E aí nós desacreditamos de Deus, Deus abandonou, Deus virou as costas para nós. Querido, Deus não vira as costas para os seus filhos, Ele peleja por você, Ele luta com você, e a mão dEle sempre está estendida para a tua vida. Só que tem hora que você precisa aprender a descansar. No território do descanso, você precisa aprender a confiar em Deus.
Você precisa aprender a entregar para Deus. E você precisa entender que Deus tem o sustento para a tua vida. Em vez de você procurar soluções, coloque o seu pensamento no trono da graça. E saber, o dia de hoje cabe a Deus. O dia de hoje eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei como, mas eu tenho a certeza, coisas maiores Deus vai fazer na minha vida. Você começa a ligar o seu pensamento no trono de Deus. Vamos trazer Jó. Jó é um bom exemplo para isso. Jó teve perdas seguidas. Jó teve perdas dolorosas. Chegou um momento que Jó falou assim: eu não tenho mais o que fazer. Eu só preciso aprender a descansar. Vou traduzir essa palavra descanso. Descanso, eu quero que você entenda, é você chegar no nível da paz que excede todo entendimento. É a sua alma chegar no nível da tranquilidade no meio da tempestade. Porque quando sai uma coisa do nosso controle, nós ficamos ansiosos, angustiados, apreensivos, decepcionados, queremos tudo para ontem. Quando você leva a tua alma para um lugar tranquilo, você começa a entender a paz. Por isso que Paulo falou assim: eu encontrei a paz que excede todo o entendimento. Eu não vou ficar vinculado com amanhã, eu não vou ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, mas uma certeza eu tenho: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele cuida de mim. Por isso eu preciso dizer para minha alma: aquieta-te, porque grandes coisas o Senhor fará na minha vida. Quem crê, diga amém bem forte. Então dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Você vai fazer um exercício para você. Fala assim: alma, aprenda a confiar em Deus. Nós temos que falar isso para nossa alma. Aprenda a confiar em Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Todas as vezes que nós colocamos a mão aonde já existia a mão de Deus, nós estragamos tudo. Todas as vezes que nós vamos colocar a mão, Deus no mínimo não nos pediu para colocar a mão. Primeira coisa que eu quero te ensinar: o descanso é uma escolha de fé. Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Quem está entendendo comigo, diga amém. Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, como ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Paulo estava ensinando o seguinte: você eleva o pedido de oração para Deus, e agora você vai para o território do descanso. Paulo não está falando para você orar e continuar controlando. Paulo está falando assim: entrega para Deus. E quando a sua oração sobe para Deus, a paz que excede todo entendimento vai guardar teu coração. Porque aí já não está mais no seu controle. Você entregou para alguém que é responsável. A oração é a autorização para que Deus entre na batalha e comece a pelejar por você. Se hoje você veio para esse culto e entregou tudo no altar, agora deixa com Deus, porque é Ele que vai lutar por você. Agora é Ele que vai levantar a mão pela tua vida. Por isso que Ele falou assim: a paz que excede todo entendimento vai tomar conta do seu coração. Aí você pode perguntar assim: pastor, tem dia que eu fico com muita raiva? Tem. Pastor, tem dia que eu quero matar o mundo? Tem. Só que nessa hora você tem o Espírito Santo que fala assim: aquieta-te, aquieta-te, eu estou no controle dessa situação. Deixa eu te falar uma coisa: você não vê, mas Deus está dirigindo a tua vida e te conduzindo para o lugar certo, te conduzindo para a promessa certa, te conduzindo para a direção certa. Deus não é ruim na direção, Ele conduz para o lugar certo, em nome de Jesus. Esse carro tem direção.
Olha que coisa! Um dia me fizeram uma pergunta inédita na porta da igreja, né? Me perguntaram assim: pastor, o senhor não tem medo de andar com o Geraldão? Eu falei: por quê? Ele corre muito. Olha que coisa, né? Irmãos, eu vou te confessar um negócio. É a hora que eu mais durmo. É a hora que eu mais durmo. É incrível. Por quê? Eu vou te ensinar uma coisa que eu quero te dizer. Quando você descansa, você não está preocupado com o que vai acontecer. Porque no território do descanso, você está seguro. Eu durmo que é uma beleza, irmão. Eu sei que quando eu saio de Cambuquira para cá, já dormi 1 quilômetro para chegar para pregar aqui. Chego novinho. Agora com o Flávio eu tenho que acordar. Cadê o Flávio? Eu falo, meu guardião, eu tenho que acordar. Porque o Flávio dorme, irmãos. Então ele não me deixa dormir. Então se tiver alguém com ele, né? Se tiver alguém com o Flávio, eu durmo. Se não tiver, eu tenho que ficar acordado puxando todos os assuntos com ele. E o bom é que o Flávio me dá toda a atenção do mundo. Eu falo assim: Flávio. Ele: é verdade, pastor, vamos conversar. Ali eu entro no território do descanso. O que eu quero te ensinar desses exemplos? Quando você está seguro, você não está preocupado com as más notícias. Você não está preocupado com o problema. Você não está preocupado com a circunstância. Você está certo que você vai chegar no destino que Deus predestinou para você. Isso é segurança. Isso é descansar. A paz que excede todo entendimento acalma a tua alma. Agora, quando você está inseguro, você fica agitado, você fica procurando solução, a sua mente fica pensando em 10.000 saídas. É nessa hora que nós fazemos as piores cagadas da nossa vida. Deus não quer que você pense, Deus quer que você entregue. E quando você entrega, a paz que excede todo entendimento vai invadir seu coração. Em vez de você pensar em más notícias, você pensa naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é amável, naquilo que é do céu. Porque aí você vai ter certeza, o que você chamou existência é o que você vai viver nos próximos minutos da sua vida. Tudo que nós vivemos está associado naquilo que nós construímos. Por isso que o diabo, ele tenta o tempo todo manipular a sua mente. O tempo todo ele coloca setas malignas para poder inflamar o seu coração. É nessas horas que você precisa crer que você está no território do descanso. Sara, nossa terra de 3 corações. Esse momento, nesse instante, Deus vai te conduzindo para o território do descanso. Vai trazer a paz, vai trazer a confiança e vai trazer a resposta das suas orações, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A ansiedade é quando tentamos resolver tudo para Deus. A paz é quando reconhecemos que Ele é soberano e Ele luta por nós. Você tem 2 escolhas: ou você andar na ansiedade, querendo resolver tudo, ou você andar no território do descanso. Ele é Deus, Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Queridos, não precisa se preocupar. Deus é responsável em conduzir você para o lugar que Ele predestinou. Fala para o seu irmão assim: não precise se preocupar. Essa preocupação não vai te levar a lugar nenhum. Mas fique tranquilo, que Deus vai conduzir você para o lugar que Ele já prometeu. E sabe o que é o mais legal? Que às vezes vem uma má notícia, um problema bem nesse caminho. Aí você acha que você tem que fazer alguma coisa. Fala com o seu irmão assim: não, 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 não. Deus não quer ação, Deus quer entrega. Esse é o único momento que Deus não quer que você age. Deus quer que você vá para o quarto, feche a porta e fala com Ele. E aí você vai ver a extensão da fé. Anjo levando a oração e anjo descendo com milagre. Fala comigo assim: descanso. Segunda coisa que eu quero te ensinar: Deus trabalha enquanto você descansa. Isaías capítulo 64 e versículo 4. Quem está entendendo, diga amém. Guarda esse texto. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olhos nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele
esperam. Eu gosto muito desse texto, porque eu li numa outra versão que dizia, né? Desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Queridos, descanso te leva para o lugar da espera. Eu tenho falado nos domingos sobre orações respondidas. Eu não sei se você guardou o primeiro ensinamento que eu te dei, das respostas de Deus. Existem 3 formas que Deus responde. Quais são? Sim, não e espera. Toda oração tem uma resposta de Deus. Sim, não e a espera. Quando Deus leva para o território da espera, Ele está levando você para o território do descanso. Vou te dar um exemplo. Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, mostra a história de Josafá. Josafá leva a ocasião para Deus, e Deus volta para Josafá e fala assim: descansa. Você vai voltar e vai adorar a Deus, e eu vou trabalhar para você. A frase você vai guardar bem: nessa peleja não tereis que pelejar, eu vou lutar por você. Esse é o território do descanso, porque você entregou para Deus a batalha e Deus passou a agir. Estou com um problema na minha família, entrega para Deus e Ele vai pelejar por você. Estou com uma doença, entrega para Deus e Ele vai lutar por você. Eu estou com um problema financeiro, entrega para Deus e Ele vai responder por você. Esse é o território do descanso. José teve, quando Deus deu o sonho para José, passou-se alguns períodos, alguns anos. José ainda passou batalhas e situações, mas José continuou confiando em Deus. Esse é o território do descanso. Não é questão de ser forte, é questão de ser dependente. Não é uma questão de força, é uma questão de entrega. Porque você tem uma certeza: Deus está trabalhando por nós. Fala para o seu irmão: se Deus está trabalhando por você, e no momento certo você vai desfrutar do que é seu por direito. Quem crê, diga aleluia. José descansou mesmo injustiçado, e Deus exaltou no tempo certo. Irmãos, o tempo, ele é um aliado de Deus. Por isso que tem o Kairos de Deus, o tempo certo. O que nós temos que aprender, que a nossa vida vem do sopro de Deus, da energia de Deus. Então Deus tem o controle de tudo. Tem muita gente sofrendo com notícias, com situações, prevendo, ocasionando. Fala, querido, você tem que descansar. Você tem que descansar. O dia de amanhã pertence a Deus. As notícias que vão vir amanhã pertencem a Deus. E nós temos que estar certo. Deus está cuidando de mim, da minha casa, dos meus projetos e dos meus sonhos. Eu vou viver o que Deus tem para mim. O que não é para mim, Deus vai tirar da minha vida, porque eu vou viver cada promessa, eu vou viver cada palavra, eu vou viver cada sonho de Deus. Amém. Então você não tem que ficar preocupado com a economia. Você tem que estar seguro em Deus. Toda pessoa que se preocupa com o que não é responsabilidade dela, entra numa crise existencial. Agora, todas as vezes que você entende que uma situação difícil é para forjar a fé que existe em você, você não vai parar nos problemas, você vai seguir em frente. Lembre-se de uma coisa que eu vou te ensinar: a crise revela uma falta que existe dentro de nós. Se todas as vezes uma situação mexeu com você, mostrou fraqueza, porque existe algo que precisa ser edificado em nós. Se a crise te distanciou de Deus, eu preciso vir para o altar e ajustar o que existe dentro de mim. Se a crise me distanciou da palavra de Deus, eu preciso vir para o altar e ajustar o que está dentro de mim. A crise não é para te distanciar de Deus, a crise é para te aproximar de Deus, é para te deixar mais junto de Deus, é para você reconhecer a soberania e o poder do nosso Deus. Quem crê, diga amém. O descanso, quando você entra no território do descanso, revela a nossa maturidade de fé. Mateus capítulo 4, versículo 38. Eu vou resumir aqui para você. Aqui Jesus, no meio da tempestade,
A tempestade estava correndo todo, e os discípulos preocupados: Jesus, o que está acontecendo? Jesus estava dormindo na tempestade. Lembra do teu exemplo? Eu dormindo quando eu venho para a igreja. Teve uma época que eu ia embora para São Lourenço, e numa dessas idas, né, eu ia dormindo de fato. Te confesso que na primeira curva da igreja eu já estava no quinto sono, né? Que a gente sai do culto totalmente, né, desgastado, exausto. E é um momento que eu preciso ter o meu momento, né? Um momento que eu não quero conversar muito, um momento que eu preciso me reorganizar emocionalmente. E ali naquele momento de agradecer a Deus, fui dormindo. Eu não sei o que a gente foi fazer, eu sei que no final, nós chegamos em casa, era uma volta de umas quase 3 da manhã, mas antes disso, o Geraldo passou na cadeira assim, perto de um negócio, aí, eu acordei correndo, falei: que é isso? Você está dormindo, né? Ele falou: não. Eu falei: tá. O anjo me revelou, você está dormindo. Ele falou assim: agora você tem olho na cara. Eu falei: não, o anjo me revelou. Dali para frente eu fui com olho desse tamanho até em casa. Ele falou: pode dormir? Eu falei: não, o anjo me revelou que você está dormindo. O que eu quero mostrar para você? Quando você descansa, você não fica agitado com as oscilações da tempestade. Pode estar difícil, mas você precisa crer no Deus que é poderoso. Esse final de semana aconteceu algo comigo. Te confesso que eu sou humano igual a você. E aí, quando Deus gerou essa campanha no meu coração, eu falei para Deus assim: Deus, começa em mim e na vida dos meus discípulos. Eles precisam experimentar primeiro do que a gente tem profetizado. Não que a igreja não recebe, mas eles precisam ver isso. E aí, final de semana, aconteceu uma situação. Esse mês foi um mês no Aviva Minas. Eu declarei e falei: Deus, toda barreira que está impedindo o meu crescimento vai cair por terra. Eu lembro que eu orei muito no Aviva Minas, né? As minhas até falaram comigo: pastor, você está muito solitário. Não, ali eu estava tendo uma DR mesmo com Deus. Nós dois estávamos conversando muito sério. E aí eu, quieto, vim embora. Aí Deus falou comigo dessa campanha. E aí o mês foi passando. Eu falei assim: bom, esse mês vai ser muito bom. Começou bem, no meio do meio o negócio descontrolou. Eu só sei que eu cheguei no final do mês desesperado. Só que o meu desespero não apareceu. Eu falei: Deus, por que eu não expus que eu estava desesperado? Eu estava confiante, mas ao mesmo tempo amedrontado. Quando chegou na segunda-feira da última semana do mês, só para você entender um pouco da ocasião, eu sou responsável pela expansão da Xerimbão no Brasil inteiro. Então nós temos algumas metas e métricas. E aí eu cheguei no final do mês, todo mundo começou, todo mundo não, né? Uma pessoa bateu a meta e faltava a minha meta. Querido, chegou no dia 20, 31, eu não tinha meta batida. Só para você ter uma ideia, eu ia perder um valor muito expressivo se eu não batesse aquela meta. Muito expressivo. E aí cheguei e falei: Deus, o Senhor tinha falado comigo, o Senhor ia... Eu falei para Deus o seguinte: eu quero experimentar um milagre que eu nunca vi na minha vida. Eu quero experimentar isso. Essa foi a minha oração quando eu saí de manhã de casa. E aí o dia foi correndo, foi difícil, negativa, assunto difícil, complicado, e aquela coisa tudo. E hoje, para uma pessoa tomar uma decisão de investimento de 300 mil, é um tempo, não é de hoje para amanhã. Aí eu estava conversando com uma pessoa, fui para a célula na quinta-feira. Não deixei de fazer as coisas de Deus por causa disso. Tem muita gente que abre mão das coisas de Deus para resolver o problema pessoal. O seu problema se resolve na missão, irmãos. O seu problema se resolve na casa de Deus. Eu estava com um problema lá na célula. Os meninos estavam ministrando, eu estava ajudando eles. Aí eu saía, fazia minha reunião, voltava para a célula, fazia um momento. Eu não sei se eles perceberam, mas eu estava preocupado com o que estava acontecendo, mas confiante em Deus. Cheguei na sexta-feira, a situação começou a ficar difícil, porque os contratos que eu tinha começaram tudo a negativo. Tudo começou a dar errado. E eu lembro que chegou 4 horas da tarde, o diretor da empresa me ligou e falou: e aí, como que vai ser, Amadeu? Eu falei: só a graça, você conhece milagre? Ele falou assim: eu acredito, você é homem de Deus. Eu falei: então, eu acredito que alguma coisa Deus vai fazer. Mas eu não tinha mais nada.
Aí eu falei com uma determinada cliente, ela começou a colocar um tanto de empecilho, de objeção, aquela coisa toda, e eu falando com ela. Ela falou assim: eu vou conversar com meu marido, eu volto a falar com você mais tarde. Isso era 5 da tarde, ou seja, eu saio às 7. 8 horas eu tinha que pregar numa outra igreja. Irmãos, ela sumiu. Mandei uma mensagem para ela sumiu. E aí eu saí de casa e falei assim: Deus, o Senhor nunca me deixou na mão. Eu sei que não vai ser hoje. Eu vou ver um milagre inédito. Aí eu peguei, movimentei todo, né? Entrei no território do descanso. Não fiz nada. Entrei no território do descanso, saí de casa, fui em direção à igreja, gerando no meu coração o que Deus queria fazer naquela noite. E assim eu fiz. Cheguei na igreja, ministrei. Saímos da igreja, era 9 e pouco da noite, 9h30, 9h40. Fiz o meu papel, pastoreei, saímos para jantar depois. Aí os meninos estavam na mesa comigo. Eu falei assim: espera só um minuto, eu preciso falar com uma pessoa. Aí eu saí da mesa. Rafael e o Flávio estavam comigo, eles não me deixam mentir. Peguei meu telefone e fui para fora. Isso era quase 11 horas da noite. Eu fiz uma ligação. Aquela ligação, ela saiu segura e falou assim: agora eu vou pagar. Falei: uau, a merda. Ela pagou, era 11h10 da noite, porque depois o Pix travou. Ela pagou uma parte. No outro dia, dia 1º, ela falou que queria desistir. Falei: meu Deus, pensa no homem. Eu estava cortando cabelo, eu já perdi o cabelo, já perdi o rumo da história, eu já perdi tudo. Eu falei assim: perdi o negócio. Irmão, pensa no negócio. Eu falei: não vou pedir ajuda para ninguém, eu vou voltar para Deus. E a mulher começou a falar: meu esposo é um inspetor, ele foi pesquisar não sei o que, veio com um tanto de dúvida. Eu calmei meu coração, respirei fundo, quebrei todas as objeções, conversei com ela. Ela falou assim: eu sou da energia, segunda-feira nós falamos. Falei: caraca. Beleza, cheguei no altar, chorei. Falei: Deus, o Senhor não erra comigo. Toda essa minha história eu nunca vi o Senhor errar comigo. Chegou segunda-feira, fui trabalhar certo em Deus. A mulher não fala comigo 9, não fala comigo 10, não fala comigo 11, não fala comigo às 3. E meu chefe: tá tudo certo o pagamento? Eu: tá tudo certo, ela vai pagar. Aí ela mandou para mim assim: meu cachorrinho está doente. Falei: ai meu Deus, e o pagamento? Ela falou assim: eu falo com você depois. Falei: depois que horas? E aí foi 5, aí foi 6. Ela falou assim: você pode falar comigo, com meu esposo? Falei: posso. Aí eu pensei: o Pix desse valor, não sei se ela vai conseguir. Aí eu orei, ela falou assim: Deus, ela veio com tanta pergunta, ela vai... Mas o Senhor nunca falhou comigo. Lembrei da campanha. Aí ela foi, me atendeu, falou: Amadeu, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conversei com meu esposo esse final de semana. Realmente nós estamos muito certos que nós queremos esse investimento. Como você fez bem para nós. Eu falei: ué Deus, a mulher estava cheia de coisa. Na segunda ela já mudou tudo. Tá certo. Tá certo, deixa eu falar, você só muda o negócio no contrato. Eu falei: mas agora todo mundo vai embora. Mas eu vou fazer o Pix é nessa conta? Eu falei: é, o valor integral é X? Eu falei: é isso mesmo. Aí eu saí, irmãos, de verdade, o diabo travou meu telefone. O telefone parou. Aí eu peguei e falei assim: pronto, a mulher vai achar que é golpe, ela não vai fazer o pagamento. E eu tentando ligar o telefone, aquela coisa toda. E você vai chegar onde que eu quero te ensinar. Eu liguei para o meu chefe e falei assim: rapaz, olha nessa conta se a mulher fez o pagamento. Porque o telefone travou, eu não consigo falar com ela vai achar que é golpe. Então você vai ter que pegar o telefone e ligar para ela, você. Aí ele entrou na conta da empresa. Aí ele pegou e falou assim: Amadeu! Falei: pronto. Você é top demais, moleque. Deu tudo certo. O dinheiro está na nossa conta. Era o dinheiro que a nossa empresa precisava para fechar uma outra parceria milionária que ele estava fechando. Sabe o que eu quero te ensinar, queridos? Deus honrou com o seu filho e Deus honrou com a palavra dele sobre a minha vida. É isso que você tem que aprender. Quando você entra no território do descanso, você vê a provisão de Deus. Eu não deixei de vir à igreja, eu não deixei de estar no altar, eu não deixei de fazer a minha missão, eu não deixei de fazer as minhas coisas, eu não deixei de fazer nada. Eu só tinha uma certeza:
eu sei quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou fechar esse testemunho dizendo uma coisa para você. Tem muita gente deixando de confiar em Deus, para ficar confiando na circunstância. Tem muita gente quebrando o elo com Deus para tentar resolver. Querido, a solução está num passo de uma oração. É só você orar, é só você confiar. Esse Deus ainda é vivo e Ele é poderoso. Por isso que você precisa estar com Deus. Tem uma pessoa que falou assim: não, eu oro na minha casa. Não é a mesma coisa de você estar na igreja, estar no altar, de você derramar o coração, o ambiente. Quando você gera um ambiente de fé, te leva para o território do descanso. Agora, quando você fica distante da casa de Deus, você fica com crise, você fica gelado, você fica instável, você fica resistente. Irmãos, quando você vem para o altar, você chora, você fala: Deus, não sei como. Irmãos, Deus move o céu e a terra só para te abençoar. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Deus vai liberar os céus e a terra só para te honrar. Deus tem prazer em te honrar, em te abençoar, em zelar pela tua vida. Creia nisso. Essa campanha só mostra uma coisa: eu dependo de Deus, eu entrego para Deus, eu preciso de Deus e eu confio em Deus. Eu não confio no meu próprio entendimento. Por isso que Paulo fechou dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode começar o dia mal, mas eu vou te dizer uma coisa: você vai terminar o dia muito bem. Você pode ter começado o ano muito mal, mas você vai terminar o ano muito bem. Pode estar difícil, Ele vai trazer a provisão. Você vai viver uma experiência inédita com Deus. Por isso que Ele te leva para o território do descanso. Deus trabalha enquanto você confia. Você descansa e Deus te exalta no tempo certo. Vamos para o final? Acabou? O descanso é a prova que você confia. Você precisa aprender a depender de Deus. Dependa de Deus independente da situação. Eu queria convidar você a ficar de pé. Essa noite eu quero que você aprenda uma coisa: confia em Deus. Confia em Deus. Fala: Deus, coloque em mim uma confiança. Fala para Deus: coloque em mim uma confiança. Me ensina a descansar mesmo quando eu não tenho controle. Senhor, me ensina a confiar mesmo quando tudo sai do meu controle, Pai. Senhor, eu não quero me preocupar. Eu sei que o Senhor envia um anjo para nos abençoar de uma maneira humana, Senhor. Eu quero crer na Tua provisão. Querido, não basta você ler, você precisa experimentar. Se me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Fala para Deus: me ensina a descansar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Você tem a fonte certa. Você está no lugar certo. Não precisa pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu Levanta a sua mão. porque a minha alma esperou. Fala para a sua alma: descansa. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Todas as áreas da tua vida. Tudo de Deus, Oh, meu Salvador. E tu és, porque a minha alma esperou. a fonte. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber. Declare isso. Dá-me de beber, pois
trabalhe em teu favor. de saciar. Aprenda a confiar em Deus. Ouvi teu falar, A minha alma esperou. a fonte da vida que me encontrou. Sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Queria que você colocasse a mão no seu coração, ou abraçasse seu coração. Fala para Deus ensinar você a confiar nele. Fala, Deus, independente da situação que eu estou passando hoje, eu decido confiar em Ti. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para minha casa. O Senhor sabe o que é melhor para os meus negócios. O Senhor sabe o que é melhor na minha área sentimental. O Senhor sabe. Senhor, não me deixe tomar direção ou tomar decisão aonde o Senhor não está. Pai, que o próximo passo seja contigo. Que o próximo passo seja na tua direção. Que a crise possa aprender que existe um Deus que é poderoso. Eu posso chorar, eu posso desesperar, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é por mim. Que haja paz que excede todo entendimento. Senhor, declara paz, libera paz para os teus filhos. Que eles sejam cuidados, confiantes em Ti. Traga paz que excede todo entendimento. Paz do Senhor, a paz que vem do céu, não a que o mundo dá, aquela imediatista, só para aquele momento, mas a paz da eternidade. A paz da eternidade nos gera paz e a confiança plena em Ti. Em nome de Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas Tu és a fonte, Senhor. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Este o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aplauda o nosso Deus. Aleluia. Debaixo dessa palavra, nós vamos fazer nosso dízimo e a nossa oferta. Querido, dizimar é confiar em Deus. Todo homem, toda mulher que traz o seu dízimo, ele mostra para Deus o quanto confia em Deus. O problema não é o que dizem, o problema é quem eu creio. E todas as vezes que nós somos fiel no pouco, Deus nos exalta. Irmãos, você não faz dízimo para ter retribuição ou restituição de Deus. O dízimo é um princípio de aliança. Eu confio e amo a Deus, por isso eu entrego. Esse mês de novembro, dezembro, começo de dezembro, já começamos agora, estamos fazendo algumas reformas na igreja. Dezembro você vai ver um visual novo nesse lugar, né? Você vai pisar numa terra santa, diferente. Eu acredito que vocês vão amar a igreja no novo estilo. Nós vamos mexer nos banheiros e vamos mexer na estrutura mesmo da igreja. Você vai ver uma igreja muito bonita no começo de dezembro, né? Tudo isso demanda investimento. Eu falo para todo mundo, dinheiro eu não tenho, mas fé eu tenho, né? Eu só piso em fé, eu não piso dinheiro. Inclusive semana que vem nós vamos ter uma convidada muito especial, pastora Renê Bordoc. Ela é do Rio de Janeiro. Ela é daquele filme Fé para o Impossível. Vocês já viram aquele filme? Fé para o Impossível. Ela quase morreu. Ela tomou uma pedrada, o que foi mesmo que negócio? Você não viu não, irmão? Nossa, vocês estão... Quem viu esse filme, irmãos? Não é possível, irmão, é famoso. Eu vou
lançar aqui na igreja, tá? Vou pôr aqui para você assistir. Foi uma notícia no Brasil inteiro. Passou no Jornal Nacional, foi um negócio. Ela morreu, ela chegou a estar morta mesmo. Ela tomou um problema, o cara teve um surto psicótico. Bateu com tijolo na cabeça dela muitas vezes. Ela estava como morta. Bateu nela, né? Bateu a cabeça dela. Você que estava como morta, né, mulher? E o Brasil inteiro orou, o mundo inteiro orou pela vida dela. E ela viveu o milagre da ressurreição. Então ela vai estar aqui ministrando cura, né? Cura interior. Ela vai estar orando mesmo por milagres e vai contar o testemunho dela. Então não queria que você perdesse, né? E convido uma pessoa para estar aqui, irmãos. É uma mulher abençoada. Ela tem um testemunho muito poderoso e ela vem de longe para nos abençoar, né? Mais uma oportunidade que a igreja está te dando de desfrutar de algo muito especial. Tudo é investimento, mas nada na igreja é de graça, é pago, né? Eu falo muito para Deus: de graça nós recebemos, de graça nós entregamos, mas nós precisamos ser fiel com a casa de Deus, amém, queridos? Se cada um for fiel à casa de Deus, imagina, com nada não já faz alguma coisa, imagina com a fidelidade sua. Nós conseguimos fazer muito mais movimento na igreja, né? Então, queria desafiar você a semear. Pastor, eu quero ajudar nas obras da igreja. Vem, irmão, nós estamos precisando de braço. Nós precisamos de nego para trabalhar, para movimentar. Nos ajude, irmãos. Eu tenho certeza que nós vamos viver um tempo maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Você quer semear? Levanta a mão. Os meninos vão estar entregando envelope, os obreiros. Semeia na casa de Deus. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. E posso crer que em minha vida Pode trazer, querido. Deus abençoe. milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, e sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá a vitória nessa hora. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Lembrando, domingo, Santa Ceia do nosso Deus. Irmãos, não falte, culto de ceia você não pode faltar. Culto às 10 e às 19 horas. Não falte culto de ceia, tá, irmãos? Esteja junto, esteja aliançado, né? Vai ser maravilhoso em nome de Jesus, tá bom? Então, sabendo que a igreja está em movimento esses próximos meses, então se você quiser nos ajudar, procure um dos nossos líderes, eles estão por dentro dos movimentos que nós vamos estar fazendo. E ajude, irmão, participe, contribua de alguma forma. Eu tenho certeza, você vai chegar aqui e vai achar um pitel do que vai fazer, né? Uma estrutura melhor de banheiro, uma estrutura melhor, né? O salão da igreja vai estar mais bonito, né? Nós vamos fazer um movimento bem legal. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida, a sua casa, né? E logo nós vamos aumentar também o número de cadeiras, então vai ser uma bênção. Mas você precisa nos ajudar. Fala para o seu irmão, se você é responsável pelo crescimento da igreja, você precisa convidar as pessoas a vir ao culto, compartilhar do culto, né? Para a gente poder alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Feche seus olhos, repita uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, veio a primeira vez, Deus falou com você, você quer entregar a vida para Deus, levante sua mão, quero orar com você. Alguém nessa noite quer entregar a vida para Jesus?
Xaralabacanta, alabaçoi, canta, alabalabas. Descanse em Deus. Feche os seus olhos. Agradece a Deus. É o tempo novo de Deus na tua vida. É o tempo novo de Deus. É o tempo novo de Deus. Que Deus possa fortalecer você, guardar as suas estruturas, transformar a sua história. Que o novo de Deus aconteça na sua vida. Por isso que nós te abençoamos. Te abençoamos, te abençoamos, te abençoamos e declaramos que o nosso Deus é poderoso. Ele escreve uma nova história. Ele faz tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Que venha o descanso de Deus para a tua vida, para a tua alma. Eu não sei o que te perturba nesses dias, mas hoje Deus trouxe você aqui para te dar descanso. Descanso, descanso. Coisas novas você verá nos próximos dias. Eu declaro sobre a tua vida o bálsamo que cura a tua alma, o bálsamo que cura o teu espírito e te leva para um novo nível. Todo fardo pesado, Deus está tirando das suas costas e te entregando a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Seja bem-vindo. Teu bom perfume, primeira essência, Deus já Depois os nossos obreiros vão pegar seu nome, seu telefone, tá? Lembrando, dia 14, 15 e 16, nós vamos ter uma comunhão de toda a nossa igreja, tá, irmãos? Domingo eu falo onde vai ser, tá? A comunhão das nossas igrejas, em nome de Jesus. Eu passo o lugar aonde nós vamos reunir, aonde nós vamos estar juntos, vai ser maravilhoso. E a festa do final de ano, não sei onde está a prancheta, está passando por aí. Você que vai passar o final de ano na igreja, nós vamos fazer uma mega festa do final do ano, tá? Então, festa, né? Tudo que tem uma festa, né, irmãos? Você sabe o que tem uma festa. Vai ser comida de boteco, noite inteira dançante, música ao vivo, vai ser o caos, né? Fala pro seu irmão assim, crente também faz festa. E nós não somos diferentes, né, irmãos? Então, passa aí, tem uma lista passando aí, coloque o seu nome, né? Que o nosso time vai entrar em contato com você, tá bom? Reserve uma mesa para sua família, são vagas limitadas, porque aqui vai ter o culto da virada, vai começar às 9, tá? Viramos o culto e depois nós vamos para um salão de festa, festejar em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Beijo no coração, Deus abençoe.